Então, uma boa noite aos corajosos, porque hoje são os corajosos, né, que saíram da roda do fogo a lenha e vieram para cá. Então, sejam todos bem-vindos. Os desencarnados também que estão aqui, também recebam a nossa saudação e as boas-vindas nesta casa de oração. Vamos então elevar agora nossos pensamentos a Deus e a Jesus, para louvar e agradecer por mais este dia, pela chuva que Deus nos mandou nesses últimos dias e que vem fortalecer as fontes para que não falte este líquido precioso em nossa vida. O nosso muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que nos tem dado, pela casa de oração que nos acolhe, pelos amigos que nos cercam, pela luz que nos ilumina. Muito obrigado, Senhor, por todas as dádivas, pelas bênçãos do trabalho, pela bênção do lar, da família, pelo pão de cada dia, por tudo que o Senhor nos tem concedido, nós agradecemos. Todas as bênçãos e as dádivas, pelo oxigênio que respiramos, por tudo, Senhor. É incontável as bênçãos que nós recebemos da vossa misericórdia, todos os dias, todos os momentos. Então, só nos resta este ato de gratidão. Muito obrigado. Convidamos os falangeiros do bem que trabalham nesta casa, nos auxiliar e dar uma boa inspiração à irmã que vai fazer a palestra, para que possamos colher os frutos sagrados desta doutrina maravilhosa. Abençoa-nos, Senhor, e guarde-nos na tua paz, e que assim seja. Uma boa noite a todos. Embora o tema hoje nos fale em ódio, ele vai ser todo pautado no amor de Jesus, no amor que nos traz o Evangelho. O tema proposto, então, foi tirado da obra do mês, que vem sido trabalhada no mês, que é a linguagem do coração. Nada melhor do que deixar que o nosso coração fale, para que nós possamos, então, aprender o que de mais precioso tem, que foram os ensinamentos deixados pelo Cristo. E como toda boa lição, nós começamos primeiro cobrando. Nós fazendo essa cobrança, enquanto aqui, encarnados, e principalmente enquanto pela escolha que fizemos de sermos espíritas. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso que assumimos na espiritualidade, quando nos comprometemos a vir aqui, à Terra, e sermos espíritas. Então, o texto vai nos chamar a esse compromisso. E ele começa com uma passagem de Mateus, que diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E aquele que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerize com seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão raca, estará sujeito ao sinédrio. E quem disser louco, estará sujeito ao gena do fogo. Quem disse isso foi Jesus. Muito mais do que cometer contra o mandamento dos mandamentos de Deus, nós muitas vezes não nos percebemos enraivecidos e encolerizados contra os nossos próximos, contra as pessoas muitas vezes da família. Essa raiva, esse ódio que nos consome
todos os dias um pouquinho, sem nós percebermos, porque ele atinge o nosso íntimo, é silencioso e vai nos deixando cada dia mais embrutecidos e cada dia mais próximos dos instintos. Quanto mais instintivos nós formos, mais longe nós estamos da perfeição moral. Mais arraigado nós estamos aos instintos animalizados. A nossa trajetória humana, ela já vem de muito longo tempo, travando batalhas, nos fazendo brigar irmãos contra irmãos, vem trazendo ódio na sua essência como um todo, como um sempre. Começamos pensando em Jesus, na época em que os romanos odiavam os hebreus, e muitas vezes, romanos e hebreus, em várias oportunidades, odiavam Jesus. Viam em Jesus um inimigo, porque ele pregava algo que eles desconheciam. Jesus nos trouxe a palavra amor. Não o amor que nós estamos acostumados, das paixões passageiras, das paixões terrenas, mas aquele amor na sua forma e na sua essência mais pura. É aquele amor que nós temos lá no nosso íntimo, naquela centelha divina que foi colocada dentro da gente quando Deus nos criou. Ela está lá, querendo a gente ou não. Ela está lá. E o que faz essa centelha despertar? O que faz com que essa centelha nos aproxime cada vez mais e faça crescer no nosso interior esse amor que Jesus tanto nos pediu, que Jesus tanto nos ensinou. Essa citação, então, de Mateus, como eu já havia dito no início, ela nos traz um alerta. Porque, e na maioria das vezes, nós nos escondemos, e hoje mais comum do que nunca, nós não costumamos mais chegar às vias de fato, na maioria das vezes, brigando, como era comum nos tempos antigos, onde guerreavam, onde guerreamos já em outras encarnações. Mas nós nos escondemos atrás das redes sociais. Lá estamos protegidos, muitas vezes por um anonimato, muitas vezes porque achamos que dentro da nossa casa e na frente de um celular ou de um computador nós podemos dizer tudo e qualquer coisa. Nós estamos ali blindados e não percebemos que o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. E muito além do que a lei do homem prega, nós estamos infringindo as leis de Deus, quando nós nos encolerizamos contra o nosso próximo, por qualquer motivo que seja, por divergências de qualquer forma e de qualquer ordem. Porque os nazistas odiavam os judeus. E em nome disso, fizeram atrocidades contra as pessoas, causaram mortes, causaram dor e sofrimento. E não devemos nos esquecer disso. Porque o esquecimento nos faz cometer novamente os mesmos erros. Os romanos, como eu já disse, odiavam uns aos outros, muitas vezes, se voltaram contra os seus próprios quando eles resolveram seguir Jesus. Paulo foi exemplo disso. Perseguiu Jesus por ódio. Ódio porque ele converteu o grande amor da sua vida. Ódio porque ele pregava coisas que eram inatingíveis para eles naquele momento. E no momento que ele se viu perante Jesus, o arrependimento bateu e soube naquele momento quanto amor tinha naquele ser por esta humanidade que muitas vezes o odiou.
Jesus foi exaltado pelos seus diferentes e foi odiado pelos seus iguais. Dentro da sua própria religião, dentro da sua própria raiz, ele foi odiado. E nem por isso deixou de nos amar. Muito pelo contrário. Perseverou até o fim, dizendo a Deus, dizendo ao Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jamais se revoltou contra nenhum de nós. E ainda, em tempos atuais, lutou por nós e continua lutando por esse planeta que ele tanto ama. Interviu em todas as possibilidades que pôde para dar à Terra e para dar aos humanos mais uma chance de regeneração. Jesus está sempre em nosso caminho. Está sempre nos pautando e nos levando para o caminho certo. E o nosso ódio, muitas vezes, as nossas revoltas nos afastam dele. Nos afastam dele, não ele de nós. Ele está sempre aqui. Nós é que botamos uma barreira. Quando colocamos o nosso egoísmo e o nosso orgulho à frente dos ensinamentos que nós temos aqui nessa belíssima obra que é o Evangelho deixado por ele, que Kardec gentilmente nos fez o favor de codificar, nos presenteou com essas dádivas, com essas palavras dos Espíritos, teve o amor de doar o seu tempo e a sua vida para escutar o que os irmãos desencarnados tinham para nos ensinar. Isso é amor. Isso nos reflete ao que Jesus nos deixou. E isso vai de encontro ao que o texto nos traz. A cultura do ódio versus o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo é uma doutrina fundamentada no amor, na caridade e na fraternidade. Ela não consegue estar no mesmo patamar do rancor e do ódio. Ela nos ensina exatamente o contrário. Então, quando nós assumimos o compromisso de retornarmos à Terra e sermos espíritas, nós assumimos o compromisso de não odiar, de amar. Por isso que eu disse que primeiro a lição é dura, para que depois a gente consiga, através dos entendimentos, saber que não é impossível de se fazer e de se chegar. É atingível para todos nós. Mais fácil do que nós pensamos. Mais próximo do que a gente imagina. Ela está ali, a todo momento, nos dando a direção e o caminho. O Espiritismo, ele fundamenta, então, a sua ética na lei de justiça, amor e caridade. E Jó, no capítulo 13, versículo 35, nos diz: o cristão não é só o seguidor de Jesus. É aquele que ama, e ama inclusive os seus inimigos. Então não basta só dizer que segue Jesus. Nós temos que pôr em prática. E como nós pomos em prática isso? Amando. Amando essa família em que nós nascemos. Diferentes, conturbados, desafiadores, mas possíveis de amar. Porque pelos laços da família é que podemos levar à sociedade o que é o verdadeiro amor. Não nascemos perfeitos. Nascemos todos iguais.
E o que nos diferencia uns dos outros hoje é a vontade de sermos diferente, de fazermos diferente, de não estagnarmos no ódio e no rancor. Muito pelo contrário, de progredirmos através do amor e da caridade. Essa é a lei do progresso. Essa é a lei do amor que o Evangelho nos traz, que Jesus nos deixou. Então, quem nutre, e Kardec já nos disse isso, lá em O Espiritismo, na sua expressão mais simples, um livrinho fininho ditado por Kardec, onde ele deixa as suas ideias, ele nos diz: quem quer que se nutra contra o seu próximo sentimentos de animosidade, de ódio, de ciúme e de rancor, falta a caridade, mente se diz cristão e ofende a Deus. Precisamos expor e precisamos deixar escrito o quanto nós adoramos a Deus. Muitas vezes não precisamos falar. Os nossos sentimentos e os nossos pensamentos nos aproximam ou nos afastam de Deus. Quando conseguimos orar do fundo do nosso coração por aquele irmão que nos fez tanto mal, que nos trouxe tantos problemas e nos trouxe tanta dor, e nós oramos para que Deus o ajude, para que Deus o tire desse ciclo, muitas vezes de maldade, de egoísmo, nós entendemos o verdadeiro significado da palavra amor. Isso é amar os nossos inimigos. É quando nós desejamos ao próximo, inclusive aquele que nos fez mal, nós desejamos o bem. Nós desejamos que ele progrida. Aí entenderemos o real significado da palavra de Jesus. Somos falhos, mas estamos rumo à perfeição. E o melhor exemplo que a gente teve, já encarnado na Terra, não precisa de apresentação. Ele está aqui no nome dessa casa que nos acolhe, como Jesus sempre nos acolheu. E se vocês, nessa noite fria, se dispuseram a vir aqui, ouvir a palavra de Jesus, ouvir os ensinamentos do Evangelho, vocês já estão dispostos a mudar. Vocês já honraram o compromisso assumido na espiritualidade. Isso já é um passo à frente, porque vocês saíram do conforto dos lares, do comodismo das suas casas e vieram até aqui para serem melhores. O merecimento é todo de vocês, porque perseveraram, não se acomodaram e vieram aqui em busca de serem melhores, em busca de serem um pouquinho só parecido com Jesus. Cada dia um degrau. E fraquejaremos, meus irmãos, todos nós. Mas podemos perseverar sempre para fazer diferente, para agir de uma forma diferente, para que a cultura do ódio não se instale em nossa casa, nos nossos círculos de amizade, para que a gente tenha compaixão daquele que pensa diferente de nós. É um direito dele. Nós não precisamos pensar todos iguais. Nós devemos respeitar a opinião do outro. Ele tem os seus motivos para pensar diferente. Time, cor, política, religião, não importa. Ele tem os direitos dele, assim como vocês têm, como nós temos o nosso. Mas nós temos o dever de respeitá-lo. Esse é o nosso dever. Nosso dever aqui da Terra e o nosso
principalmente o nosso dever para com Deus. Porque se fizermos diferente disso, estaremos ofendendo a Deus, não ao homem aqui da terra. Então, pensemos, toda vez que a gente blasfemar, e toda vez que a gente disser uma palavra rude ao nosso irmão, imaginemos a figura de Jesus na nossa frente, porque é a Ele que nós estamos dizendo. É a Ele que nós estamos ofendendo. Quando nós brigamos e nos degladiamos em família, muitas vezes, com amigos, que nós cortamos relações por motivos fúteis. Sim, motivos terrenos são motivos fúteis. Porque nós podemos mudar de opinião a qualquer momento. Nós podemos entender que aquilo naquele momento fez sentido, em outro momento não fará. E as palavras de Jesus ficam eternamente. São o que nos vão nos conduzir ao caminho correto e ao caminho do bem. Todos aqui, tenho certeza absoluta, estão aqui para melhoramento, para aproveitamento de todas as coisas e de todas as ideias deixadas por Jesus, codificadas por Kardec. Sigamos a obra. Não precisamos de nenhum outro roteiro. Se a gente se pôr num lugar e pensar o que Jesus faria, já estamos no caminho. Já vamos conseguir serenar, deixar para trás aquela divergência boba, aquilo que nos faz, naquele momento, ficarmos chateados, mas daqui a pouco passa. Quando a gente consegue respirar e entender que quando nós fizemos ao nosso irmão, nós fizemos a Jesus. Que a gente possa ter esse pensamento e essa cobrança diária. Porque esse compromisso e essa responsabilidade nós assumimos. Todos nós. Mais cedo, mais tarde, de outras vidas já trazidas, desta vida, mas nós assumimos. E seremos cobrados quando retornarmos, não por Jesus, não por Deus, por nós mesmos, pela nossa consciência. É nós que nos cobraremos quando, ao retornarmos ao plano espiritual, vermos as oportunidades que nós perdemos de fazer o bem. E se esvaiu. Não tem problema. Voltaremos novamente. As oportunidades estão aí. Amor foi a primeira palavra trazida por Jesus e pelo Evangelho. Reencarnação foi a segunda. Que é essa oportunidade que Deus nos deu, que é o amor de Deus por nós, para que a gente possa fazer diferente. Novamente encarnados. Novamente em um orbe terrestre ou em algum outro planeta mais evoluído. Rumo à regeneração. Saindo do plano de provas e expiações, respirando um pouco fundo, descansando um pouco das adversidades, para que a gente possa retornar melhores. É amor que Jesus e Deus nos deixaram com a reencarnação. E que não nos esqueçamos, nunca, do amor dele por nós. Que possamos trazer para a nossa vida, todos os dias, esse exemplo deixado por ele. Que foi odiado, foi crucificado, sem ter cometido nenhum crime. E em nenhum momento se revoltou. Então, que possamos ter esse entendimento que Jesus teve e esse amor que ele nos deixou de exemplo. Porque isso vai nos trazer um benefício e vai nos tirar dos instintos, vai nos afastar cada vez mais desses instintos que nos levam à animalização. E vai nos transformar em espíritos puros, em espíritos regenerados, em pessoas que, quando reencarnadas, poderão dar o exemplo para muitos, através das boas ações que deixam na Terra. Já temos muitos bons exemplos.
Que sejamos, então, agora, a partir de agora, bons exemplos. Que o Pai possa nos afastar cada vez mais das disputas, dos ódios e da cultura que afasta dele. Cada vez mais, um pouquinho de cada vez, um degrau a cada dia na evolução, rumo ao caminho de Jesus. Muito obrigado. Eu gostaria, então, agora de aproveitar toda essa energia que a gente está vendo aqui, de chamar, então, os nossos irmãos para que a gente possa receber os fluidos salutares do passe e que possamos retornar aos nossos lares, cheios desses fluidos de amor e de paz. E pedimos, então, assim, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo de amor, que derrame sobre nós as bênçãos dos céus, que os anjos de luz que aqui se encontram, nossos amigos protetores espirituais, possam nos levar e levar aos nossos lares essas energias salutares que agora são doadas através dos fluidos. Que nós possamos, Senhor, entender o real significado deixado por Jesus, o amor divino, o amor entre irmãos. Que possamos, então, amar ao nosso próximo, como Jesus nos amou. Que o Pai, de amor e bondade infinita, na sua justiça divina, nos conceda, hoje e sempre, as benesses da vida, rumo à evolução espiritual. E que assim seja.